Nascida em uma família real europeia em expansão, a princesa Stephanie estava destinada à grandiosidade, mas em vez disso, acabou em um pesadelo real. Presa em um casamento sem amor, sua vida foi marcada pela traição e pela doença, o que acabou provocando sua infertilidade. 2 anos depois, um evento impactante transformaria seu destino. Vamos descobrir sua história juntos. A princesa Stephanie Clotilde nasceu em 21 de maio de 1864 no Palácio de Larkin, nos arredores de Bruxelas, na Bélgica. Seu pai era o príncipe Leopoldo, herdeiro do trono belga e filho do rei Leopoldo I, o primeiro soberano da Bélgica. Desde a independência do país, em 1831, apenas 1 ano e meio após seu nascimento, seu avô faleceu e seu pai subiu ao trono como rei Leopoldo II. Aos olhos do mundo, ele se mostrava como um estadista influente que posicionou a Bélgica no cenário global apesar de seu pequeno tamanho. Embelezou o país com palácios suntuosos e majestosos, edifícios cívicos, consolidando sua imagem de governante visionário. Porém, por trás da fachada brilhante de seu reinado, escondia-se uma realidade sombria. Hoje, o legado de Leopoldo II é lembrado com horror. Ele transformou o Congo em seu feudo particular, administrando-o com mão de ferro e explorando sua população para benefício próprio. Durante seu governo, milhões de congoleses foram escravizados nas plantações de borracha, suportando inúmeras atrocidades. Tragicamente, essas condições, somadas a doenças e à fome, provocaram uma redução drástica da população congolesa. Portanto, parte da fortuna da família de Stephanie foi construída sobre riquezas manchadas com sangue congolês. Sua mãe, Maria Henriqueta da Áustria, pertencia à Casa Real dos Habsburgo, dinastia que dominou grande parte da Bélgica durante o século XVIII. Maria Henriqueta e Leopoldo tiveram 4 filhos. Primeiro nasceu a filha Louise em 1858, seguida de seu único filho homem, Leopoldo, em 1859. 5 anos depois, chegou Stephanie, e 8 anos depois, a família se completou com o nascimento da filha mais nova, Clementina. Apesar do número de filhos, a vida doméstica da realeza belga estava longe de ser harmoniosa. O casamento de seus pais era exclusivamente um acordo político, pois seus interesses e personalidades eram completamente opostos. Com o tempo, a tensão entre eles se intensificou e a rainha Maria Henriqueta se distanciou cada vez mais do marido, passando grande parte da década de 1870 longe dele. Isso contribuiu para endurecer as restrições da vida no palácio, e nos anos seguintes, Stephanie foi arrastada a um mundo ainda mais sombrio do que jamais poderia imaginar. Seus primeiros anos foram marcados pela tragédia. Em janeiro de 1869, sua realidade desmoronou com a morte de seu irmão, herdeiro do trono, mergulhando a família real em profundo luto. Apesar de ter apenas 4 anos e meio, essa perda deixou uma cicatriz indelével em Stephanie e marcou o início do declínio no casamento de seus pais. Em 1871, uma nova tragédia abateu-se sobre sua vida. A Europa continuava enfrentando epidemias mortais como tifo, varíola e cólera, conhecidas como a Morte Azul. Não demorou para que um surto atingisse Bruxelas. Stephanie, com menos de 7 anos, contraiu tifo e adoeceu gravemente. Por semanas, seu estado oscilou entre a vida e a morte. Permaneceu inconsciente, com febre e fortes dores. Sua família temia o pior, mas contra todas as expectativas, ela sobreviveu. 3 anos depois, iniciou sua educação rigorosa. Recebeu formação avançada em diversas disciplinas e era poliglota.
embora nunca tenha sido mimada. Ela e suas irmãs foram educadas por professores rigorosos. A partir de 1875, Stephanie começou a ocupar um lugar de destaque na corte. Sua irmã mais velha, Louise, casou-se e deixou Bruxelas, enquanto sua mãe passava longos períodos fora da cidade. Então, no inverno de 1878, seu destino foi selado. Com apenas 14 anos, ela foi apresentada ao príncipe herdeiro Rudolf da Áustria, filho único do imperador Francisco José e herdeiro do vasto império austro-húngaro. Rudolf tinha 20 anos, enquanto Stephanie ainda era adolescente. O encontro deles não foi casual, mas resultado de negociações paralelas que avançavam a passos largos. Os austríacos viam em Stephanie uma esposa ideal, capaz de garantir a sucessão com herdeiros masculinos. A pressão era enorme e, após longas deliberações, o casamento foi arranjado. Em 10 de maio de 1881, poucos dias antes do 17º aniversário de Stephanie, ela casou-se com Rudolf em uma fastuosa cerimônia em Viena. Apesar do esplendor do evento, já havia sombras pairando sobre a união. Sua vida conjugal estava longe de ser um conto de fadas. Não havia amor apaixonado, nem afeto sincero, apenas dever. A princípio, a relação foi cortês e até um pouco harmoniosa, mas as fissuras surgiram rapidamente. Rudolf tinha personalidade impulsiva e Stephanie se sentia presa no palácio, sujeita à vigilância rígida e com liberdade restrita. Mesmo assim, o casamento gerou uma filha, Elizabeth Marie, nascida em setembro de 1883. Contudo, em vez de alegria, Rudolf reagiu com evidente decepção. Ele desejava um herdeiro do sexo masculino para o império. Elizabeth seria a única filha e descendente de Stephanie. Por volta da metade da década de 1880, Stephanie se deparou com uma realidade terrível. Ela era estéril, causada por seu próprio marido. Rudolf não era apenas um alcoólatra, mas também um mulherengo compulsivo, envolvido em diversos casos amorosos. Ele contraiu várias doenças sexualmente transmissíveis e os historiadores concordam que provavelmente contaminou Stephanie com sífilis e gonorreia, deixando-a incapaz de ter filhos aos 22 anos. Inicialmente, os médicos atribuíram seu estado a uma peritonite. Rudolf manteve sua doença em segredo, e quando Stephanie descobriu a verdade, já era tarde demais. Traída e humilhada, ela foi consumida pelo ressentimento. Recusou-se a compartilhar o leito com o marido, que voltava de manhã, exalando álcool e cheiro de outras mulheres. Enquanto isso, Rudolf, consumido por seu próprio desespero, mergulhava ainda mais na depravação. No final da década de 1880, era amplamente sabido na corte que Stephanie jamais teria outro filho. Seus affairs prosseguiam como se nada tivesse mudado, e o pior ainda estava por vir. Entre seus muitos amantes, um teve importância especial, a baronesa Mary Vetsera. Em 1888, com apenas 17 anos, ela começou um relacionamento com o príncipe herdeiro de 30 anos. Durante esse período, o comportamento de Rudolf tornou-se mais errático, provavelmente devido ao avanço da sífilis. Ele e Vetsera passavam longos períodos em Mayerling, uma propriedade isolada perto de Viena que Rudolf havia adquirido e transformado em seu retiro privado dentro da corte imperial. Em 30 de janeiro de 1889, Stephanie recebeu notícias devastadoras. Naquela manhã, seu marido, o príncipe herdeiro Rudolf e Mary Vetsera foram encontrados mortos em Mayerling. O chamado incidente de Mayerling gerou especulações, conspirações e rumores de assassinato e intrigas políticas que persistiram por anos.
Porém, a verdade era sombria. Rudolf atirou em sua amante antes de tirar a própria vida. Com apenas 24 anos, Stephanie tornou-se viúva, incapaz de gerar mais descendentes. Curiosamente, na carta que Rudolf deixou para ela, expressou certo afeto, embora o impacto em sua vida tenha sido devastador em vários sentidos. Após a tragédia, Stephanie desejava retornar à Bélgica, mas encontrou um obstáculo. Sua filha, Elizabeth Marie, ainda era princesa Habsburgo, e a corte imperial recusou-se a permitir sua saída de Viena. Stephanie, agora princesa herdeira viúva, ficou presa em uma cidade onde não era bem-vinda. Seus sogros a desprezavam, considerando sua presença um incômodo lembrete da tragédia de Rudolf. Nesse período de solidão, ela encontrou consolo em um romance com o conde Artur Potocki, um nobre polonês que havia sido um grande apoio em seus momentos mais sombrios. Mas o destino voltou a golpear. Potocki, ainda abaixo dos 40 anos, sofria de câncer de laringe. Uma cirurgia mal sucedida o deixou incapaz de falar, e em março de 1890 ele faleceu. Stephanie, ainda de luto pela morte trágica de Rudolf, afundou novamente na tristeza. Para escapar da dor, viajou extensivamente pelo Mediterrâneo, visitando Malta, Tunísia, Sicília, Corfu e outros destinos em busca de refúgio, alívio ou talvez um novo começo. Ainda jovem e incapacitada de se casar novamente, o rei Leopoldo II tinha grandes planos para ela. Queria que se casasse com o novo herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. Contudo, essa união nunca se concretizou. Em vez disso, no final da década de 1890, Stephanie encontrou o amor com o conde Elemer Longyei, um aristocrata húngaro. Desta vez, não se tratava de um casamento político, mas de uma união baseada no afeto. Elemer chegou a se converter ao catolicismo romano na esperança de conseguir a aprovação de Leopoldo, mas sem sucesso. Em uma carta firme, seu pai rejeitou categoricamente o casamento, alegando que sua filha não poderia se casar abaixo de seu status. Ainda assim, Stephanie desafiou seu pai e em 22 de março de 1900 casou-se com Elemer no castelo de Miramar, próximo a Trieste, perdendo seus títulos imperiais no processo. Durante esses anos, as disputas familiares continuaram. Na Bélgica, Leopoldo envelhecia e, sem herdeiro direto do sexo masculino, nomeou seu sobrinho, o príncipe Alberto, como futuro monarca, o rei Alberto Permetes. Leopoldo nutria ressentimento contra as filhas por haverem se casado abaixo de seu status e praticamente as deserdou. Seu desprezo foi tão intenso que proibiu Stephanie de comparecer ao funeral de sua mãe em 1902 e recusou-se a vê-la antes de sua própria morte. Quando Leopoldo faleceu em 1909, suas filhas esperavam herdar parte de sua imensa fortuna. Em vez disso, descobriram algo chocante. Ele deixou a maior parte da riqueza para Caroline Lacroix, sua amante muito mais jovem, com quem se casou secretamente apenas 5 dias antes de morrer. Indignadas, Stephanie e suas irmãs iniciaram uma longa batalha judicial de 5 anos, ao final da qual garantiram um acordo de 5 milhões de francos. No verão de 1914, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, o mesmo homem com quem seu pai uma vez desejou que ela se casasse, foi assassinado pelo nacionalista sérvio Gavrilo Princip durante uma visita de Estado a Sarajevo. Esse assassinato desencadeou uma crise que logo culminou na Primeira Guerra Mundial. Poucas semanas depois, a Alemanha invadiu a Bélgica, mantendo seu país sob ocupação pelos 4 anos seguintes.
Como a Áustria-Hungria era aliada da Alemanha na guerra, Stephanie se viu em posição desconfortável, vivendo no império que ajudava a subjugar sua pátria. Além disso, ela estava convencida de que o imperador Francisco José havia participado do assassinato de seu herdeiro, Francisco Ferdinando. Para então, Stephanie e Elemer já estavam longe de Viena. Em 1906, estabeleceram-se na mansão Russovice, no que hoje é a Eslováquia, um dos poucos lugares não devastados pela guerra. Lá, Stephanie dedicou-se a obras de caridade, encontrando um propósito em meio à crise global. Quando o imperador Francisco José morreu em 1916, Stephanie e Elemer retornaram a Viena para seu funeral e para as celebrações de coroação do novo governante. 2 meses depois, Elemer foi nomeado príncipe dentro da aristocracia húngara, mas a estabilidade não durou. Em outubro de 1918, a Áustria-Hungria perdeu a guerra e o império se desintegrou em nações independentes. Ao contrário de muitos membros da nobreza Habsburgo, Stephanie e Elemer foram perdoados e puderam continuar vivendo em Russovice, embora continuassem viajando com frequência. Eles tiveram uma união feliz e tranquila após a guerra,